Então, seria a parte de criar um bloco de função para interpretar esses valores. Então, a gente vem aqui em Program Blocks. Vou aqui abrir aqui no main OB1. Fazer aqui mesmo. E aí a gente vai começar a fazer o nosso bloco de função. Primeiro, eu preciso transformar o nosso primeiro byte, que seriam os valores mais relevantes, eu preciso colocar ele na esquerda quando eu for juntar com o segundo valor. Então, o byte 68, que a gente tem aqui no Process Data, o byte 68 é o mais relevante. E quando eu for juntar com o 69, eu preciso que o 68 esteja na esquerda e o 69 esteja na direita. Então, como que a gente faz isso? A gente vem aqui nos blocos de função e a gente vai pegar aqui Shift em Rotate e colocar um bloco SHL, que ele vai transformar o byte 68 como o byte mais relevante. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma variável. Então, eu vou deixar aqui no PLC Tags e já vou criar as variáveis que a gente vai precisar. Então, a gente vai precisar de uma variável vrms para esse bloco, beleza? Essa variável vai ser do tipo word, beleza? E a gente troca aqui o nome da variável, o endereço dela. Fechou? Então a gente vem aqui no nosso bloco de função novamente. Deixa eu apagar essa linha. Deixar somente essa. Então aqui eu tenho minha VRMS. Que seria uma variável word. E eu preciso puxar o meu IB (68), que vão ser os bits mais relevantes na função, beleza? Então, puxa aqui, o próprio CLP já transformou aquele byte 68 como uma variável tag 1, beleza? E eu coloco quantas casas ele vai andar para a esquerda. Então, se são 8 bits, eu vou colocar 8 casas, porque a gente vai transformar numa word que são 16 bits. Então, quando eu juntar com o byte 69, vão ser 16 bits. Então, eu preciso que ele ande 8 casas para a esquerda, que vão ser os bits mais relevantes. Beleza? Então, aqui a gente transformou o byte 68 no byte mais relevante. E agora a gente precisa adicionar o byte 68 com o byte 69. Beleza? Então, a gente vai pegar um bloco de soma. A gente vai pegar a variável vrms que a gente acabou de criar. A gente vai pegar o byte 69. Ele transformou a variável na tag 2. E a gente vai criar uma outra variável que vai ser essa variável em Word, que já terão os dois bytes unidos. Então, já serão os 16 bits dentro dessa Word, beleza? Então, a gente vem aqui, vamos criar um vrms underline 1. Uma variável word, beleza? Deixa eu só voltar lá na tag table, que aqui deu conflito. Eu tenho que assinar ela como IW, porque é uma variável word. O W é de variável word. Beleza?
aqui seria de byte e aqui de word também. Então a gente vem de novo o nosso bloco e coloca aqui no output o vrms1. Beleza. Agora o nosso byte 68 e nosso byte 69 estão em uma variável apenas, vrms1. Fechou? Então, eu vou fazer o seguinte. Vou compilar no nosso projeto. Eu venho aqui no nosso PLC. Vou compilar também para não ter erro. Vou dar um download. Load. Espera um tempinho. Vou finalizar e vou deixar o PLC online. Comunicação estabelecida, sem conflito algum. Vou aqui no nosso Process Data para ver se os valores estão chegando. Mexi no sensor, valores chegando, beleza? Venho aqui nas nossas tags. Vou monitorar também para ver se os valores estão chegando. Então ali, ó. O VRMS1 está com o valor dele chegando, beleza? Aqui está como hexadecimal, mas depois a gente pode trocar para pegar um valor. Mas na verdade, vamos deixar assim. Os valores que estão chegando agora no VRMS1 são os valores multiplicados por 100. Então não são os valores reais. O que a gente precisa fazer? A gente pode olhar aqui naquele arquivo que eu tinha mostrado para vocês. A gente olha aqui. Quando a gente desce no Process Data, a gente vê aqui, ó, 16 bits para os valores de medição. Beleza? Mas está em uma escala de 10 XP. 1 a 10 XP, que seria uma escala de 100. Ou seja, a gente precisa dividir por 100 ou multiplicar por 0,01. Então, esses valores que estão chegando não são os valores reais do valor de medição. Beleza? Então, a gente deixa o PLC offline. E o que a gente precisa? A gente precisa criar uma variável real para pegar os valores reais da medição de velocidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente precisa transformar essa VRMS1 em uma VRMS real. Beleza? Só que uma word, ela não pode simplesmente transformar em uma variável real. O que a gente precisa fazer primeiro? Na verdade, uma word não pode ser multiplicado por um valor real. No caso, uma escala, como um 100 ou como 0.01, ou dividir por 100 ou multiplicar por 0.01. Uma word não é capaz de fazer isso. Então a gente primeiro tem que transformar essa VRMS1 em uma variável real com o mesmo valor e depois transformar a escala. Então a gente vem no bloco de multiplicação. Deixa eu só adicionar uma nova linha. Eu vou colocar um bloco de multiplicação. Vou deletar isso daqui. Eu clico e coloco a VRMS1, que é a nossa variável word, e vou multiplicar por 1, que por 1 ela consegue se multiplicar e transformar em uma variável real. E a nossa variável real, eu vou deixar ela como VRMS
escala, porque ainda não são os valores reais de fato. São os valores em formato real, porém multiplicado por 100. Beleza? Então, criei essa VRMS escala. Vou colocar no projeto VRMS escala. Beleza? Aqui eu transformei o VRMS que estava em Word em um VRMS numa variável real. Então eu vou compilar aqui para vocês verem. Vou lá no meu PLC, compilo de novo para não ter erro, faço o download para não ter erro. Conforme a gente vai adicionando coisas no projeto, vai ficando mais demorado o download, né? Finalizo e vou deixar o PLC online. Comunicação estabelecida, beleza? Aqui no Tag Table, vou monitorar. Ops, eu esqueci de deixar essa variável escala como uma variável real. Então aqui eu tenho que mudar para real. Isso daqui é crucial. Não pode estar como Word, tem que estar como real. E aqui vai ser ID, o D de variável real. Beleza? Então eu venho aqui novamente, fazer um download. Beleza? E aqui vou deixar o PLC online novamente. Então, vem aqui no projeto. A variável está como real já. Venho aqui nas nossas tags e vou monitorá-las. Aqui nós podemos ver que está 5.0 a medição de vibração. Só que o sensor de vibração está parado em cima de uma bancada, que quase não tem vibração. O que está tendo uma vibração é do meu computador, da fan do meu computador. Então não é muita vibração. Então como que ele está em 6 de escala? Não faz sentido. Tanto que se eu mexer aqui no sensor, ele vai para uma escala muito alta. Está indo para 4.000, quase 5.000, quase mexendo pouca coisa nele. Então, esse valor aqui é multiplicado por 100. O que a gente precisa fazer? Colocar esse VRMS em escala no valor real de fato, que seria multiplicando por 0.01 ou dividindo por 100. Então a gente deixa offline, em main OB1. Vamos colocar outro bloco de multiplicação. Eu vou até criar uma outra linha, deletar. E vou pegar esse VRMS escala, vou multiplicar. Como ele já está numa variável real, ele permite ser multiplicado por 0.01, um valor real. E aí, eu vou criar outra tag que vai ser VRMS real, que é o valor real do VRMS. Beleza? Então, peguei aqui VRMS real, já está como uma variável real, ID76. Vou no meu bloco de função e no output vou colocar VRMS real. Beleza? Aqui vou compilar para não ter erro. Vou fazer um download to device para não ter erro.
Beleza. Vou deixar o PLC online. Comunicação estabelecida. Aqui nos meus blocos de funções estabelecidos. Vim aqui nas minhas tags. Vou monitorar. E agora sim, eu tenho o meu valor de fato real da minha medição de velocidade. Então, 0.04, que é a vibração que está tendo na minha mesa agora. Se eu mexer no sensor, ele vai subindo, mas de forma real. Ó, mexendo bastante, ele sobe para uma escala de 127 VMS. Beleza? Então, para a gente ter o valor real da nossa medição de velocidade, do nosso sensor de vibração, com o Mestre Link no TIA Portal, a gente precisa fazer um Shift Rotate, então o bloco SHL, com uma variável word, então seria pegar o byte 68, que seria o primeiro byte de medição, colocar ele 8 casas para a esquerda, numa variável word, e depois adicionar com o byte 69, que seria o segundo byte de medição de velocidade. Beleza? Depois que adicionou os dois, e os dois estão na ordem certa dentro de uma word, a gente precisa multiplicar por 1. Para quê? Para que essa variável word seja uma variável real. E depois pegar essa variável real, multiplicar por 0.01, que é a escala, para ter o valor de fato real da medição de velocidade do sensor de vibração. Então, pessoal, esse é o bloquinho de função. Esse é o passo a passo de como fazer o comissionamento e a interpretação dos dados. No caso dos outros dados, deixa eu pegar aqui. No caso dos outros dados, tanto a aceleração, vou pegar aqui, aceleração de pico, a gente vai ter que interpretar byte a byte aqui. Então seriam 2 bytes para medição de velocidade. E depois mais 1 byte, mais 2 bytes para escala e os sinais que o sensor manda. Então 4 bytes apenas para velocidade. Depois, mais 4 bytes seriam o de aceleração. Só que os valores mesmo só dão nos primeiros dois. O terceiro é escala e o quarto seriam os valores booleanos, que seriam o sinal. Beleza? Depois, aceleração de pico e assim por diante. Depois, temperatura e manutenção. Beleza? Então, seria dessa forma que a gente interpreta os dados do sensor de vibração com o Mestre Link no TIA Portal. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que eu tenha ajudado. Beleza?